11, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo disse assim: mas temo, o termo ali temo, estou preocupado, estou com medo, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos, eu gosto da tradução que diz entendimento. Entendimento. A tradução que diz: eu estou preocupado. Eu estou preocupado para que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua malícia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, aqui no caso, os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em quem? Em Cristo. Então, uma preocupação de Paulo era que os irmãos de Corinto não fossem seduzidos por vozes de serpente. Serpente é um adjetivo de uma palavra maliciosa, de algo peçonhento, de algo que causa mortandade, que fere, tá? Então, Paulo estava preocupado para que os coríntios não viessem decair da simplicidade de Cristo, como Eva decaiu da malícia, ou decaiu por causa da malícia da serpente adâmica. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, vosso entendimento, assim como foi corrompido o entendimento de Eva. Você já pegou um aparelho celular, um computador, e de repente ele dá uma pane e começa a embaralhar tudo, né? E aí você fica ali, e vai e volta e trava tudo, e você vai tentar resetar, ou vai tentar reiniciar, e o negócio não dá certo, dá uma dor de cabeça. Assim, ó, é a nossa mente, irmão. Se a tua mente não estiver organizada, nada flui, absolutamente nada. Eu cheguei aqui na escola que a minha esposa dirige aqui, e aí eu fui fazer um treino de boxe com alguns alunos, só que eu estava com compromisso para as 19 horas, e aí estava dando o horário, e eu estava muito preocupado, e aí a minha mente ficou um pouco aflita, porque eu tinha que arcar com aquele compromisso, e aí já estava dando o horário, eu estava treinando, e o professor começou a colocar um monte de coisa para fazer. Meu irmão, a minha mente sumiu, eu não consegui acertar nada, o básico do básico que eu faço direto, mas a mente estava em outro lugar, porque eu tinha um compromisso, e eu falei para ele: rapaz, eu vou ter que sair, não sei o que, e eu já tinha passado uma mensagem para Dona Cris, e Dona Cris tinha me retornado, mas eu não vi. Então é aquela coisa, você está de corpo presente, mas o teu espírito não está ali. Mesma coisa é uma reunião, irmão. Eu falo sempre isso, que tem gente que lota as chamadas igrejas aí, você olha assim, 10.000 pessoas na igreja do pastor Joaquim. Mas a minha pergunta é: aquelas pessoas estão ali, o número é bom, os corpos estão ali, a pergunta é: e a mente está ali? Claro que não, irmão. Tem irmão que está ali sentado na cadeira com a Bíblia dentro da sacola, o camarada está lá pregando lá um texto, ele não está nem aí, ele tá ali porque no final do culto ele quer receber uma oração forte do pastor, ele está ali porque ele ouviu dizer que naquela igreja profetiza empresa e casa própria, ele quer ter uma casa. Ele não está nem aí para Cristo. O corpo dele está ali, mas a mente dele não está ali, porque a mente dele está corrompida, os seus sentidos foram corrompidos, o seu entendimento foi corrompido. Ele decaiu da simplicidade de Cristo. Ele não está ali por Cristo, ele está ali atrás de alguma coisa. Ele quer um casamento, ele quer uma casa, ele quer prosperar, ele quer ser empresário. Então ele vê as pessoas falando que naquele lugar Jesus
esse Jesus mentiroso dá tudo isso aí, então ele vai atrás desse Jesus mentiroso por causa de um pregador mentiroso que está usando esse Jesus, entre aspas, mentiroso. Esse Jesus materialista, que ele só te ama se você der dinheiro para ele. Ele só te abraça se você tiver todos os dias no culto, na casa dele. Então, esse é um Jesus mentiroso. Que se você só é salvo porque você dizima, porque você foi batizado nas águas, porque você sobe o monte. Esse Jesus é um Jesus mentiroso, atuando aonde? Nas igrejas. Porque quem representa ele é mentiroso. Aí Paulo disse: eu temo, eu estou preocupado, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Cristo é simples, o evangelho é simples, a palavra é simples, mas aí o homem vem e complica tudo, irmão. Acaba com tudo. Aí você, por não examinar as escrituras, Jesus disse: errais, não conhecendo as... Aí porque você não examina para conhecer o Cristo verdadeiro, aí você vive o Cristo falso. Como você não examina para conhecer o Cristo verdadeiro, você vive o Cristo criado por Roma. Cabelão loiro, olhos azuis. Quem nunca teve um quadro daquele? A senhora já teve. Quem nunca teve um quadro daquele? Aquele quadro daquele loiro na parede com a mãozinha assim, né? É assim? Não, né? Não sei, segurando o coração, não sei. Aquele Jesus loiro, olhos azuis, hollywoodiano. Aquilo ali é um ator, irmão. Diga-se de passagem, aquele ator, ele disse: gente, para de me idolatrar, eu só sou um ator. Eu representei Jesus, um loiro, bonito, forte, assim. Hoje ele está bem coroa, mas era aquele Jesus lá na foto. Era um ator dos Estados Unidos, da América. Então essa é a imagem de Jesus que eles pregam. Esse Jesus romano, esse Jesus europeu, que é por isso que muitas pessoas não querem conta com esse Jesus, porque esse Jesus foi representado pelos europeus, foi mal representado pelos europeus. Quando invadia a África para pegar os negros e trazer como escravos, você tem que ser crente, você tem que fazer parte do cristianismo, mas todo mundo tinha sua cultura e sua religião. Mas se você não se tornasse cristão, eles te matavam. E pregava amor como? Então as pessoas eram obrigadas a aceitar esse Jesus romano europeu, falso Jesus. E aí hoje as pessoas associam esse Jesus pregado pela religião ao Jesus judeu simples, que morreu na cruz para salvar seu povo. Então as pessoas pregam esse Jesus popstar, carrasco, que você tem que dar, que você tem que pagar o preço. Prega esse Jesus agiota, que se você der para ele te devolve, ele empresta juro. E deixa de pregar o Jesus simples das Escrituras. Então esse Jesus que é pregado nas instituições religiosas não é o Jesus judeu, aquele judeu narigudo, com a pele queimada do sol, cabeludo e barbudo, homem simples, onde não havia beleza alguma, onde para ser traído Judas teve que dar um beijo no rosto dele, porque ninguém sabia quem era Jesus, quem era Pedro, quem era Tiago, quem era João. Era todo mundo muito parecido, mas a diferença estava onde? Ele dizia: a carne para nada presta. João 6,63. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Então o poder não estava na sua aparência. Quando disseram para ele: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, ele disse: eu sou. Os soldados caíam por terra. Esse é o Jesus bíblico, não esse Jesus romano que inventaram aí e a igreja evangélica adotou, que você tem que sacrificar. O Jesus bíblico, ele se sacrificou. O Jesus mentiroso pregado na reunião, nas igrejas, você tem que sacrificar.
O Jesus bíblico, o Jesus judeu, o verdadeiro, o Messias, o Yeshua, ele deu a vida, ele se entregou, ele pagou o preço. Paulo disse: fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos de homens. Aí o Jesus bíblico, o judeu, o Cristo, pagou o preço. Agora vem um tal de um Jesus aí que cobra para você se salvar, cobra para você ter uma casa, para você ter uma empresa. E o pastor continua dizendo: tem que pagar o preço, meu irmão. Pagar o preço para quem, irmão? Para o teu Jesus. Porque para aquele que eu creio que foi Jesus, o Cristo dos judeus, que hoje é Deus sobre tudo e sobre todos, ele não exige preço algum, porque ele não quer sacrifício, ele só quer obediência. Quem está entendendo? Viu que não precisa falar grego? Não precisa falar hebraico? É só falar dentro de uma cultura, e mesmo com essa tradução deturpada que nós temos, de uma maneira correta. Para você não decair da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que é a simplicidade que há em Cristo Jesus, irmão Elson? A simplicidade é que Deus habita em você. Então o Cristo verdadeiro, o Espírito do Eterno, nós somos templo e morada desse Espírito. Esse é o Jesus simples, é o Jesus das Escrituras. Agora, qual é o Jesus tirado das Escrituras, mas falsificado? Vamos para o monte buscar a presença do Espírito. Então qual é o Jesus simples? Aquele que deu a vida. E qual é o Jesus falsificado? Aquele que está arrancando tudo das pessoas, em nome de Deus. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, agora o versículo 4. Porque se alguém aqui está apontando para o capeta, para um ser espiritual, porque o engraçado é o seguinte: quando a tradição religiosa ouve uma mensagem como essa, ele diz assim: olha, quem está usando esse jovem aí é o diabo, porque ele não vai me chamar de irmão, né? Ele diz: quem está usando esse jovem aí é o capeta, é o capeta que está usando ele. Engraçado que quem falou assim para Jesus foram justamente os religiosos. Jesus operando milagre e falando a verdade, ele dizia assim: ó, quem opera na vida dele é Beelzebu, os príncipes dos demônios, o príncipe dos demônios. Então, abençoados, eles vão dizer que é o capeta que está usando a nossa vida para confundir a igreja. Paulo não disse que era um capeta, que era um diabo, nada disso. Paulo só disse assim: olha, se alguém, alguma pessoa, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não pregamos. Qual era o Jesus que Paulo pregava? O Cristo que foi para a cruz e ressuscitou ao terceiro dia e consumou a eterna redenção. Qual era o outro Jesus que andavam pregando? O falso. Por isso que o próprio Jesus, no sermão escatológico de Mateus, ele disse: olha, haverá muitos falsos profetas, falsos mestres, como há muitos falsos cristos. Então já havia na época de Jesus muitos falsos Jesus, ou falsos cristos. E na nossa época é diferente? Não. Há muitos falsos Jesus hoje operando nas igrejas. Por que operando na igreja, irmão? Porque é na igreja que ele é falado. Você vai de uma instituição ali, tem um falso Jesus atuando. Segure. Você vai naquela instituição, tem um falso Jesus atuando. Por quê? Porque naquela instituição, o Jesus que eles pregam tem que guardar sábado. Não pode tomar café. Aí você vai em outra religião, tem outro falso Jesus atuando lá. Por quê? Porque lá a mulher senta separada do marido e tem que usar o véu. Coisa que aquela que guarda o sábado já não faz, porque o Jesus daquela que guarda o sábado é um falso Jesus, inventado por uma mulher. Mas aquele outro
que a mulher põe um véu na cabeça e senta separado do homem, é outro falso Jesus, inventado por um italiano. Aí você vai em outra instituição, tem um lá que tem a mesa branca, que tem um outro Jesus, inventado por outra religião. Aí você corre e vai em outro lugar que tem um pastor do Chapeuzão, que tem outro falso Jesus, que só anda fazendo milagre, e as pessoas compram isso. E aí vende semente, vende água, vende terra, vende lenço, vende meia. É um verdadeiro bazar gospel, e caro. Aí você corre de lá e vai para uma outra instituição, que lá eles têm um outro Jesus, que lá tem uma fogueira bamba. Aí você corre e vai para o outro, que lá vendem outro Jesus, diferente daquele outro que eu já falei, que tem rosa no puxamento espiritual. Quem está entendendo? A minha pergunta é: quantos Jesus estão sendo pregados aí? Milhões, milhares, porque cada uma tem um Jesus. Eu quero ver você chegar de uma e confrontar o Jesus da outra e dizer: não, irmão, mas o meu pastor lá, ele disse que Jesus aqui, ele quis dizer isso. O outro diz: não, irmão, não, o meu pastor aqui me ensinou que Jesus aqui, na verdade, ele estava dizendo era isso. Então o Jesus de lá não se bate com o Jesus de cá. O Jesus de lá não se identifica com o Jesus dali, porque o Jesus dali, é fogo puro. O Jesus dali é xaralabalabalabalabala. E o Jesus de lá, ele é educado, não pode nem bater palma. Ué, como assim? Que conversa é essa? O Jesus de lá é fogo puro e o Jesus pregado lá não aceita nem que você bate palma? Tem alguma coisa errada, irmão. É porque não é o verdadeiro Jesus, irmão. É um falso Jesus sendo pregado. É outro Jesus que Paulo não pregou. O Jesus que Paulo pregou é o Jesus, o Cristo da igreja. Ele é Senhor de todos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não existe outro. O Cristo que Paulo pregou, ele é único. Ele não divide a sua glória com ninguém. Agora o Cristo, o Jesus pregado pela religião, cada um é de uma forma. Um diz que o homem tem que fazer a barba, outro diz que tem que ficar barbudo. Um diz que a mulher até pode passar batom, outro diz que não pode, que é pecado. E é cada absurdo que você vê em nome de Jesus, a ponto do casal não ter relação íntima e não poder ver o corpo, porque é pecado, então tem que se cobrir de pano. Jesus, mas que Jesus? Um falso Jesus. Ali tem um Jesus que diz que você tem que abrir mão de tudo, se tornar um mendigo. Ali já tem outro que diz que você tem que ser próspero, rico, assim como foi Salomão e BBB, porque é materialista. Dois extremos, nem uma coisa nem outra. É só você seguir o único exemplo do único e verdadeiro Cristo. E aí você vai ser na vida o que Deus já determinou e que você vai conquistar, porque você trabalhou, se esforçou e estava dentro do propósito do Pai. Sem ficar com essa psicose na mente. Ali tem um Deus que resolve a minha causa. Aquele Deus ali, talvez não. E quando você vive assim, eu vou atrás daquele profeta. Aí, estamos aqui. Eu tenho certeza que hoje vocês não caem nisso. Mas antigamente vocês caíam. Eu espero que vocês não caiam mais. Eu espero que vocês não caiam mais nisso. Mas antigamente vocês caíam. Irmão, hoje vai ter um pregador famoso, aquele pregador que é deputado. Um pregador famoso que pregava aí e tal. Ele vai estar no parque de exposições. Olha as caravanas das igrejinhas de noite. Porque ele vai ter uma palavra para mim. Irmão, porque aquele homem é cheio de Deus, ele adivinha até o CPF. A minha pergunta é: esse povo estava indo atrás de Jesus? Nunca. Não, irmão, mas aquele homem lá, ele foi lá no estádio, lotou o estádio, irmão. Foi um poder de Deus. Ué, que Deus? Que Jesus? O Cristo, que é poder independentemente de onde você esteja?
Porque o Cristo que eu creio, Ele é poder num estádio, Ele é poder no ônibus, Ele é poder de Deus na minha casa. Em tudo Ele é o poderoso. E não em um lugar específico, para atribuir um movimento. Não, irmão. Aí Paulo diz: se pregar outro Jesus, não receba. Esse falso Jesus romano, esse falso Jesus europeu, onde você é obrigado a aceitar, porque se você não aceitar, eles te matam. Eles vão persuadir você a aceitar esse Jesus fraco, porque é um Jesus fraco, é um Jesus falso, falsificado, dizendo: Jesus está apelando para você. Que Jesus é esse? O Cristo? Que nos escolheu antes da fundação do mundo? Não, é o falso Jesus, que você tem que aceitar ele, porque ele é um coitadinho que depende da tua aceitação. É o famoso apelo antibíblico. Mas por que você tem que aceitar? Porque você é obrigado a aceitar para fazer parte daquela comunidade, daquele segmento. Porque uma vez que você aceita ali, é ali que você tem que se enraizar. E as pessoas ali não vão sair, porque se sair o outro vai dizer: ih, desviado, hein? Deixou Jesus, abandonou a fé. Quando dizem isso para mim, eu digo: deixei mesmo. Eu deixei aquele Jesus que eu conheci lá naquela igreja X. Eu deixei aquele Jesus que eu conheci na igreja Y. Eu deixei aquele Jesus falso que vocês me apresentaram no monte. Eu deixei aquele Jesus falso que adivinhava CPF. Eu deixei aquele Jesus falso e eu recebi o Cristo na minha vida, aquele que vive e reina para todo sempre, que não se limita em templo de 4 paredes e que não está representado por um homem. A igreja prega um Cristo, um Jesus falso, místico, onde você precisa de amuleto da sorte. E hoje em dia a coisa está tão feia que antigamente eles usavam o básico do básico, extraía lá de textos bíblicos isolados. Não, aqui é o sal que Eliseu usou para isso. Não, aqui é o óleo que Tiago usou para curar o doente. Aí eles usavam o básico do básico fora do contexto. Hoje em dia, o falso Jesus que é pregado, meu irmão, é envelope vermelho, envelope amarelo, envelope preto, envelope branco. É a campanha da mulher do fluxo de sangue, é a campanha de Davi, é a campanha de Jericó, é a campanha disso, é a campanha daquilo, o jejum de Daniel. E o que é que Jesus tem a ver com isso? Nada. Jesus está nisso? Nunca esteve. Mas o falso Jesus está lá, atuando nas igrejas, e as pessoas recebendo como se fosse o Cristo bíblico. Porque se alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, é uma doutrina, é um ensinamento, tá? É um entendimento, que não recebestes, ou outro evangelho, outra notícia que não abraçastes, com razão o sofrereis, ou seja, vocês vão sofrer. E por que as pessoas sofrem? Porque receberam outro Jesus. Não, esse Jesus aqui vai resolver minha causa. Aí não resolveu, aí sai recebendo vários Jesus. Recebeu outro Espírito, uma outra doutrina. Não, você foi batizado em que igreja? Eu fui batizado naquela igreja. Mas aqui você tem que se rebatizar. Outra doutrina, é outro Espírito. Não, você foi batizado como? Lá eu fui batizado porque me mergulharam. Não, aqui não precisa mergulhar não. Aqui você vai ser batizado novamente, porque aqui eu só vou chegar e jogar uma água em você. Então você vai ver várias manifestações e atuação de falsos Jesus nas religiões. Outro evangelho. Que outro evangelho, irmão? Uma outra notícia que não é a notícia da graça de Deus. Se não é a notícia da graça de Deus, é uma outra notícia, é um outro evangelho contado por homens. Então alguém inventa e sai dizendo: não, porque o evangelho, que evangelho? É outro evangelho, outro Jesus, outro Espírito, outra doutrina, outro evangelho. E aí o que vai acontecer? O entendimento.
os sentidos, vai ficar contaminado, deturpado. O camarada, ele entrou numa instituição religiosa, ele aceitou Jesus, ele viveu 40 anos. No dia da morte, ele ainda tinha dúvida da salvação dele. Todo final de semana ele estava tentando pagar o preço para não perder a salvação, porque ele estava citando o salmista Davi no Salmo 51, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Porque ele achou que o espírito entrava e saía, como era no antigo pacto. Outro Jesus sendo pregado. É o Jesus carrasco que amaldiçoa você, só porque você não ofertou. Esse é um falso Jesus. É o Jesus carrasco mentiroso atuando nas igrejas, que tira o seu emprego, porque você não deu dinheiro para o pastor, em nome de Jesus. Irmão, você é um bobo, você fica pregando isso, as pessoas não vão abraçar a causa do evangelho. Que evangelho? O deles ou de Cristo? Porque o de Cristo abraça. Paulo disse: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Eu vou falar isso me posicionando como disse Paulo. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Aí Paulo disse: por acaso eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Aí Paulo disse: ainda que eu amando mais vocês, eu seja menos amado por vocês, por falar a verdade. Você está entendendo o que Paulo passava? Por Paulo falar a verdade, ele era menos amado das pessoas. Você sabe aquela história de alguém te ama, mas no dia que você falar uma verdade para ela, ela vai interpretar como uma afronta. Não quero conto com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa me confrontou. Ela te confrontou ou falou a verdade? Porque te ama. Às vezes a gente fala a verdade para uma pessoa porque amamos as pessoas, e as pessoas interpretam mal, e não quer conta com você porque você falou a verdade para alertar ela. Então Paulo disse: por eu falar a verdade eu vou me tornar inimigo de vocês, vocês não vão me engolir, mas oxalá quem dera. Aí Paulo também falou aos Gálatas 4,19: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês, até que a verdade seja formada em vocês, porque senão vocês vão viver um Cristo mentiroso, pedindo dinheiro, pedindo dízimo nas igrejas, dizendo que é para ele. O outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque os tais, não tem nada com espíritos, pessoas, líderes, homens, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles servem a outro Jesus, não o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, 5, ali em diante. Paulo disse: há um só Senhor, uma só fé, que é o dom de Deus. Não é fé na pipoca, não é fé na folha de arruda, não é fé no envelope, não é fé na campanha de Isaac, não é fé na gota do milagre, não. É a fé em Deus, há uma só fé. É a fé espiritual. Aí Paulo diz: há uma só fé, um só batismo. Quanto? Um. Aí veio o batismo por aspersão, batismo por mergulho, batismo pelos mortos. E detalhe, está tudo na Bíblia, né? Mas sem fundamento com o Evangelho. É o batismo não sei o que de Moisés lá na nuvem no mar. Mas o batismo que vigora é o batismo do Espírito, que já está, o Espírito dele está em nós. Um só Senhor. Aí Paulo disse: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é único, mas ao seu ventre. Ventre fala de quê, irmão? Ventre fala de quê? Essa expressão ventre aí. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, isso vai se tornar um vento, um rio no seu interior, no seu ventre. Ventre aqui, a expressão ventre aqui é o que está no teu interior, é o que está no teu coração, é o que está na tua mente.
Essas pessoas não serviam a Cristo, mas o seu próprio ventre, ou seja, as suas próprias vontades. Seu ventre é o seu eu. Paulo disse, eles não servem a Cristo, eles servem ao seu próprio ventre, é o que eu quero. E assim estão os líderes religiosos pregando um falso Cristo, um falso Jesus. Porque eles não pregam o que Jesus quer, eles não pregam o que Jesus falou, eles não falam da obra consumada. Eles usam o nome de Jesus, porque é um falso, e em cima desse falso Jesus, eles pregam o seu próprio ventre. Quem aqui quer receber a chave da prosperidade? Quem aqui não quer, irmão? Quem aqui quer mudar de vida? Quem é que não quer mudar de vida, irmão? Quem aqui quer alcançar uma bênção financeira? Ô, meu irmão, quem é que não quer? Eu preciso incitar isso a você? Eu preciso perguntar a você se você quer ter uma família abençoada, próspera? Para quê? Você não sabe o que você quer? Deus não conhece o nosso coração? Mas quando eu levo isso para o público, eu incentivo você a buscar um Deus que é um gênio da lâmpada, que tem que resolver as tuas causas. E a vida não é assim. Porque eles não servem, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações. Coração aqui é a mente, tá? Dos que? Dos simples ou dos incautos. Eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, e com suaves palavras engana o coração dos simples. O camarada, ele está lá vivendo uma vida difícil, aí disseram para ele, venha para a igreja que Jesus vai mudar a tua vida e a tua história. Aí ele, o que ele quer? Ele quer uma mudança de vida. Aí ele vai, chegou lá, sim senhor, o que é que eu faço? Ele, primeiro ponto, ou primeiro passo, levante a mão. Olha, para quê? Para aceitar Jesus. Tem que levantar a mão para aceitar Jesus. Você não sabia disso não? Não. Levanta a mão. Agora segundo passo, vem aqui no altar. Ele vai, confesse agora a Jesus. Ele vai confessar. Ele confessou. Terceiro passo, sim pastor, vai se batizar nas águas. Ele vai e se batiza. Agora você vai dar dízimo? Sim, pastor. Depois você vai comer a ceia, que é a Páscoa dos judeus, que eles dizem que é a Santa Ceia. Sim, pastor. Aí o camarada faz todo esse processo. Aí depois você pergunta para ele, pastor, o senhor não disse que quem crê e for batizado era salvo? Dentro de um contexto, né, isolado? Ah, pastor, quem crê e for batizado será salvo. Então a lógica seria essa. Não está escrito quem crê e for batizado será salvo? Sim. Se eu quero pregar isso como verdade absoluta, é uma verdade? Dentro de que contexto? Então o que acontece? Eu poderia pegar as pessoas, batizar e dizer, pode ir embora meu filho, pode viver sua vida, porque você creu, se batizou, é salvo. Mas não, você tem que morrer ali dentro. Então isso é um falso Jesus, porque está tudo fora do seu contexto. Porque seguir Jesus não é seguir doutrina religiosa, seja de origem judaica ou evangélica. Deus não inventou o cristianismo, foi Roma. Amém? Quem está entendendo? Eu falo quem está entendendo porque é difícil entender, né, irmão? Porque o nosso sentido foi contaminado. Muitos anos, irmão. Até você que não passou 10 anos, 18 anos como eu passei na tradição religiosa, mas você por tradição de papai, de mamãe, você já ouvia falar dessas coisas. Então isso te contaminou. Tem gente que é crente sem nunca ter ido em uma igreja religiosa. Ele é crente naquela doutrina. Por quê? Porque o pai dele era pastor, porque o líder era padre, o irmão era padre, porque o outro lá era guru. Então ele vivia cheio de informação que ele se tornou crente naquelas coisas. A minha filha com 7 anos, ela diz assim, pai, nós somos crentes, né? Crente é quem acredita em Deus, né? Eu falei, crente é quem acredita em Deus. Mas tem crente que não acredita em Deus. Tem crente que acredita em tantas outras coisas, crendices. Ah, irmão, mas eu creio em Jesus de Nazaré. Opa!
Você crê em Jesus de Nazaré? Sim, creio. Ah, irmão, mas eu creio que Jesus deu a vida. Sim, você crê que Jesus deu a vida, mas você também acredita que se você não cumprir os ritos religiosos, você perde a vida que supostamente Ele te deu. Porque eles não servem a Cristo, mas o seu próprio ventre, e com palavras suaves e lisonjas. Ô irmão, ninguém vai chegar para você, porque isso, bebê. Não, vai chegar assim, ó, mansinho, com palavras, ó, adocicada. Como? Não, vai, vem. Não vai falar a verdade. Não posso generalizar, não estou generalizando. Tem muita gente que fala o que aprendeu errado, mas eles não vão falar a verdade. O rei chegou para João Batista, colocou João Batista lá no calabouço, na prisão. Para João Batista não ser decapitado, era só João Batista abafar o caso. Aí o rei chega para João Batista: mas João, eu sou rei, João, eu sou rei desse negócio, João. Eu sou governante aqui, João. E João olhando para a cara dele. Só era João Batista ficar quietinho na dele. Só era João Batista dar as costas e seguir a caminhada. João Batista olhou para a cara dele e disse: largue a mulher do teu irmão, seu adúltero. Mas Jesus, Ele vai te pegar, Jesus. Estão dizendo, Jesus, que você é um falso. Aí Jesus: vá lá, fala para Herodes, aquela raposa, que hoje e amanhã eu expulso o demônio, curo os enfermos, e no terceiro dia eu sou consumado, a obra está feita. Mas Paulo, fique pianinho, Paulo, não se manifeste não, Paulo. Eu quero ir lá para Roma. Eu tenho dupla cidadania e vocês estão fazendo o que é errado. Mas você vai morrer lá. Problema. Estou pronto a morrer por amor a Cristo. Mas Elcio, se você falar a verdade, o povo não vai ofertar, não vai dizimar, não vem congregar, mas a minha consciência está limpa e salva. E essa é a nossa maior glória. Não com negocinho de palavras lisonjas, porque BBB, Meu irmão, todas as pessoas que já tiveram no nosso meio, que todo mundo tivesse aqui, esse espaço já estava pequeno. Se fosse para eu tentar agradar a todos para ficar comigo, ou ficar na nossa reunião, eu teria que ser um hipócrita, porque eu ia chegar para um: irmão, como é que tu pensa aí? Aí o irmão chega para mim e diz: irmão, eu estou na graça, mas tem um detalhe aí que eu não concordo com o irmão não. Aí eu dizia: não, irmão, fique na sua, que a partir de agora eu vou mudar esse conceito. Aí eu corria para o outro: irmão, e aí, está comigo? Não, irmão, eu estou na graça, mas aquele ponto ali que o irmão falou naquele dia, não, irmão, fique na sua, que eu vou amenizar essa situação aí, eu estou com você. Teve um irmão que falou para mim assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa, não fica ensinando sobre o dízimo não, porque você fica falando sobre o dízimo, as pessoas não vão dar dízimo. Eu falei: mas dízimo não é para a igreja, irmão, era dos judeus. Dízimo não é da igreja, era dos judeus, e não era dinheiro, era semente. Aí o irmão disse: mas se você falar isso, as pessoas não vão cooperar. Eu falei: que não coopere, mas eu tenho que falar a verdade, porque o povo está sendo enganado. E aí ele disse: mas aí, irmão, eu falei: mas aí eu tenho que falar a verdade, irmão. Chega de enganar o povo. Irmão, mas aí você vai sofrer. Eu não posso usar de palavras persuasivas para enganar ninguém. Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim: mas vós, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou de Cristo. Paulo está dizendo: como foi que vocês aprenderam de Cristo? É como se Paulo estivesse olhando hoje no século 21, olhando para essas instituições, dizendo: epa, aquela ali, ela não aprendeu de Cristo não. Assim, esse negócio aí da vassoura, esse negócio aí do povo entrando no poço e dizendo que está dentro do poço buscando o socorro de Deus, essa campanha aí de Daniel de mais de 4.000 anos atrás,
Cristo não ensinou isso? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Cristo não ensinou esse negócio aí. Não, irmão, porque hoje nós vamos ter aqui a campanha do copo consagrado, a água do milagre. Ai, irmão, mas é tanta hipocrisia que tem hora que eu fico em casa, eu fico até nervoso, né? Você vai ligar a TV, tá um camarada lá com uma garrafinha de água, daquela mão torta, da raiva. Eu não estou falando da mão torta do líder não, porque eu sei que é uma deficiência física, tá? Então não estou criticando não. É um problema físico que ele tem. Mas eu fico falando do... Como é que chama? Dos papagaios, que até a mão é assim, ó. O camarada não tem nada na mão, mas ele é igualzinho um líder. Você vai levar essa garrafinha para casa. E essa garrafa está com a gota do milagre. Há um cinto no meio das costas, com a marca de cruz. Hipócritas, mentirosos. Até a voz é igual, irmão. Paulo disse: vocês não aprenderam assim de Cristo. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de um falso Cristo, não do Cristo bíblico. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Aí Paulo vem um condicional, né? Se é que tendes ouvido e nele fostes o quê? Ensinados, como está a verdade em Jesus. O problema é que as pessoas não estão ouvindo e não estão sendo ensinadas pelo Cristo bíblico. Vocês não aprenderam a ser a Cristo, se é que vocês têm de ouvido e fostes ensinados como está a verdade em Jesus Cristo. Aí Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O camarada aceita o falso Jesus e essa verdade escraviza ele. É como o nosso irmão Luiz, né? É outro Luiz, é o charado Luiz ali. Ele diz assim: irmão, eu estava no mundo, como eles dizem, eu não tinha medo de nada. Eu ia nas festas, eu bebia minha cerveja, eu fazia isso, nunca tive medo de nada. Eu não tinha medo de demônio, não tinha medo de nada. Quando eu pisei dentro da chamada igreja, que me pregaram o falso Jesus, é um tal de uma pombagira para lá, de um tranca-rua, de um preto velho, de uma Maria Padilha. Por quê? Porque nesses lugares não ensina as pessoas a serem responsáveis pelas suas próprias. Aí tem que terceirizar a culpa. Foi a mulher que tu me deste. Eu caí na prostituição porque aquela miserável daquela pombagira passou lá na minha frente, irmão. Aí quando é a mulher, não pode dizer pombo giro, é o espírito da prostituição. Eu tinha uma pastora que ela amava esse espírito. Todo dia. Ela não falava da pombagira, não sei se, talvez para não ofender as mulheres, não sei. Mas ela falava do pombo giro. O espírito da prostituição. Ah, porque o espírito da prostituição, que esses homens que ficam traindo as mulheres, esse espírito da prostituição. É sem vergonhice, irmão. Não tem nada de espírito não, é sem vergonhice mesmo. Não, porque esse espírito aí do Zé Pilintra, esse espírito que leva o homem para droga, é a tua carne, irmão. É você mesmo, conscientemente, irmão. Fica aí achando, na religião a gente pensava assim, né? Bom, já que é um espírito que está me usando para fazer o que é errado, então Deus vem: Senhor, eu vou jejuar e o Senhor vai pegar esse espírito, o Senhor vai dar tanto golpe nele. Ah, é? Fica aí. O espírito não vai pagar conta de ninguém. Você já viu aqueles camaradas que é preso, que está fazendo coisa errada? Quando chega lá ele diz: na hora alguma coisa me possuiu, e aí eu fui tomado por um espírito. Quem é que o delegado vai prender? Quem é que vai tomar uma coça? Você sabia que toma coça, né? Eu tenho um amigo, né? Não vou entregar o nome dele não. Eu não vou entregar, hein, Júnior? Ei, Júnior malvado. Levava lá pro quartozinho da amizade, enrolava a mão, hein, Júnior? Com roupa, pano molhado, para bater até a noite toda. Ei, Júnior maldoso. Ainda bem que não está mais assim, né, irmão? É o quartozinho do amor. Pegava as criancinhas e levava para o quarto. Não é o demônio que vai sentir dor não, que vai sentir dor é tu.
Somos nós. Quando eu erro, quando o papai me corrige, quem vai sentir a disciplina sou eu. Não tem negócio de demônio, está espiritualizando as coisas, não. Mas os falsos Jesus que se pregam por aí, está sempre terceirizando a culpa. Por quê? Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Aí ó, olha o som alto aí ó. Se é no sistema religioso, o pastor já dizia logo: está repreendido Satanás, tentando roubar a palavra aqui que está sendo semeada. Não é assim? Você sabe que é assim. Não é assim não? O pastor virava um capeta. O pastor ficava endemoniado. Nós éramos de um lugar que quando acontecia isso, o pastor ficava assim, ó. Está repreendido, Senhor. Queima esse som aí, Jesus. Olha, é muito amor. Ai, abençoado. Vai. Tome cuidado para você não bater o carro por aí, né? Porque deve estar bebendo, som alto. Tome cuidado aí para não ser multado. Mas lançar maldição só porque o camarada passou com som alto? Ah, irmão, mas se a obra aqui fosse de Deus, ele parava aí na frente e desligava o som. Vai pro carnaval. Eu estava trabalhando de segurança no carnaval de um camarote. Tô vendo um monte de senhora, velhinhas, me desculpa, é velhinha mesmo, com aquela faixa. Vem chiclete com banana, tá aquela faixa. Jesus quer te salvar, e o povo atropelando todo mundo, irmão. Aí o diabo se levantou. E o pastor estava onde? O pastor dela, o dono da igreja, o dono da lancha, o cabeça branca. Lá que não estava. Vai ver que ele estava até em algum dos camarotes tomando uma Heineken. E os crentes, coitados, cheios de amor para com Deus, mas sem entendimento. Jesus quer te salvar. E o povo atropelando as velhas. E eu do camarote morrendo de pena. Oh meu Deus, oh que ignorância. Vem lá aquele trio lá derrubando tudo, os camaradas batendo e as irmãzinhas. Não dá certo isso, irmão. Isso é ignorância. Por quê? É um falso Jesus que é pregado nesses lugares. Mas eu estava lá fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus tu estava fazendo, irmão? A obra de Deus é tu crer em Cristo e descansar. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Vamos lá? Romanos 6,14. Vamos lá. Olha algumas verdades em Jesus que os falsos Jesus não falam nas chamadas igrejas. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo... Pronto. O falso Jesus não prega isso. Porque o pastor não vai falar que nós estamos debaixo da graça. Ele vai dizer que você está debaixo da lei. Porque debaixo da lei tem sacrifício, tem o altar. Na graça não tem nem sacrifício e nem altar. Porque o altar de Cristo foi a cruz e o sacrifício perfeito foi o Cordeiro de Deus, ou seja, Ele mesmo. Mas se eu tiro a lei, se eu digo que existe a lei, eu peço sacrifício no altar. Se eu digo que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, porque o Cristo verdadeiro, ou o mensageiro do Cristo verdadeiro, fala isso aqui. Aí eu tiro o sacrifício. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, debaixo da graça. Logo, entendemos que o pecado só tinha força onde havia lei. Não há lei, não há imputação de pecado. Se não há imputação de pecado, não há condenação. E quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Não há condenação, Romanos 8:1, para quem está em Cristo, porque só havia condenação, porque havia uma lei vigente. Mas Cristo cumpriu a lei e estabeleceu o pacto da graça. Mas o falso Jesus aí que é anunciado não pode falar isso aqui. De jeito nenhum. Olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Diz assim: e por isso é mediador. Quem era o mediador? Cristo. O que é o mediador? Alguém que vem mediar, né? Promover a paz, mediar uma situação, né? Tá duas pessoas ali em conflito, aí entra um mediador. Calma, rapaz, não brigue não, tal, calma aí, não é assim não. Então vem ali mediar uma causa. Jesus era o mediador entre as alianças. Na lei de Moisés todo mundo estava em conflito com Deus, separado de Deus.
Aí Jesus é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo conserto. Ele veio consertar. Porque ele é mediador de um novo testamento, vírgula. Olha aí. Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo de quê? Do primeiro? Então no Novo Testamento não há transgressão, porque a transgressão estava debaixo do primeiro testamento. Agora eu quero ver os falsos cristos pregar isso. Não prega. Por quê? Porque ele quer colocar o povo debaixo de transgressão. Você não veio para a igreja, está em pecado. Você não deu dízimo, está roubando a Deus. Você não bebeu a água ungida do pastor, está desviado. Você não ofertou no altar, você é um ladrão. É isso que eles pregam. Por quê? Porque eles não entendem ou não querem falar a verdade para as pessoas se libertarem disso aqui. Para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados, não são aqueles que aceitam Jesus, são os chamados. Os chamados recebam. Aquilo lá era promessa, hoje não é mais promessa, é realidade. Os chamados recebam a promessa da herança até domingo que vem, porque se domingo que vem você não estiver aqui, você perde a herança. Herança eterna, amém? Da herança eterna. Então havia transgressão debaixo do primeiro testamento. Os falsos Jesus que é anunciado aí, não se pode falar essas verdades. Agora, olha outro texto aqui interessante, 9. Só isso aqui dá uma mensagem, mas eu não vou, calma, não vou demorar muito não. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Olha, se fosse de outra forma, se fosse de outro modo, do modo que o sistema religioso prega, se Jesus fosse do modo que a igreja evangélica ou o sistema tradicional prega, seria necessário Jesus estar sofrendo desde a fundação do mundo. Porque todo domingo ou todo dia de culto, eles estão crucificando Jesus. Principalmente no culto de chamado Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim, memória de quem já morreu. Estão matando Jesus de novo. Porque Jesus disse, essa é a última Páscoa, essa é a última ceia. E o camarada continua fazendo a última Páscoa, a última ceia, que nunca acaba. Ah, irmão, mas está na Bíblia. Sim, irmão, está na Bíblia. Também está na Bíblia que Jesus foi circuncidado. E tu não quer ser circuncidado? Tanta coisa que está na Bíblia que ficou lá dentro daquele contexto. Não é para ser feito, já foi feito. Eu gosto sempre de dar um exemplo de um construtor de uma casa, o camarada construiu a casa exatamente como o proprietário pediu. Olha, eu quero assim, janela assim, porta assim, tal e tal. Ele fez, trancou, deu a chave e acabou. Ele vai continuar fazendo tudo aquilo que já mandou ser feito e já fez? Não. O que Cristo fez, acabou, está feito, consumado, perfeito. Ah, mas irmão, mas em vez de quando a casa fica de mofo, fica assim, tem que fazer uma reforma. Faça essa reforma na tua mente pelo conhecimento. Limpa essa casa que é o teu templo, o corpo do teu espírito, o templo que é o corpo do espírito. Vamos lá. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, olha isso aqui. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, quantas vezes? Uma vez, se manifestou para o quê? Aniquilar o pecado pelo sacrifício da fogueira santa. Pelo sacrifício de si mesmo. Então aqui tem situações aqui que precisa ser falada. Primeira coisa que eu preciso falar, ó, de outra maneira necessário lhe fora padecer. Então ele teria que estar padecendo ainda. Não pode. Ele já foi ferido, não pode ser ferido novamente. Segundo ponto, mas agora na consumação dos séculos. Que século? Século 21? O que é um século? 100 anos, não é isso?
Aí Paulo disse: agora, na consumação do século. Agora. É agora? É agora, hoje, agora? Não, né, irmão? O agora de Paulo aqui é o meu agora? Não, isso aqui foi no ano 68. Então, no ano 68 depois de Cristo, Paulo disse: mas agora, e o agora de Paulo ali era quando Cristo apareceu. Mas agora, na consumação do século, ou seja, fim dos tempos, fim dos séculos. Já falamos outras vezes aqui, é que o tempo era contado do maior para o menor, decrescente. E aí vinha 1999, 998, 997, etc. Ia descendo, e 530, e 540, e 400, e vai descendo. Não é aquela música não, viu? E vai descendo. E aí em 300, e 200, e vai descendo, vai acabando o século. E no ano 100, e vai acabando. No ano 4, Jesus nasceu, consumação do século, acabou o século. Os séculos, no plural. Mas agora, na consumação dos séculos, quando aqueles séculos acabaram, chegou para Israel o conhecido como o fim do mundo, que no original é o fim do aion, o fim de um tempo, de uma era. Na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado. A palavra aniquilar é destruir. E agora? Aí tem gente dizendo que o mundo vai se acabar, porque ele olhou para a Bíblia e disse assim: não, irmão, aqui, irmão, o fim do mundo, querido, o fim do mundo é o fim dos séculos, é o fim do aion, não é da terra não, porque o Salomão disse: vem geração, e vai geração, e a terra permanece para... Mas o falso Jesus que é anunciado nas igrejas, disse: cuidado, viu, irmão, o mundo vai se acabar. O mundo cosmo, físico. Ele não entende que existe bilhões de estrelas nessa expansão que nós temos, vários planetas, e aí Deus vai perseguir só a Terra, vai acabar com a Terra, e o resto que Ele criou, tudo com propósito, tudo coordenado, tudo ordenado, vai acabar também, vai destruir o Sol, porque o Sol está para a iluminação da Terra, dos planetas, enfim. A Lua está aqui também para serviço, né, cooperar com a Terra. Então Deus vai destruir tudo, todos os iluminares, tudo. Porque na Bíblia está dizendo que vai acabar com a Terra. E o Sol? Vai acabar também? A Lua, as estrelas, bilhões e bilhões, as galáxias, enfim. Isso só entra na mente de um religioso que conhece o falso Cristo. E aniquilar o pecado? O pecado foi ou não foi aniquilado? Aniquilar é destruir. Foi aniquilado na cruz. Mas enfim, como eu falei, eu não posso me prender aqui, porque é muita coisa. Pelo sacrifício de si mesmo. Quando Cristo fez isso aqui, quando Ele se sacrificou, Ele cumpriu tudo isso aqui. Hebreus 10:10. Na qual vontade temos sido santificados, oblação é oferta, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aí você vai nesses lugares, todo dia de culto o pastor está pedindo para sacrificar, quando o sacrifício de Cristo já foi feito uma única vez. Ah, irmão, mas aí foi o sacrifício de Cristo. Eu preciso fazer o meu sacrifício diário. Pronto, é o seu, mas não coloque Cristo no meio não. Se você quer fazer um sacrifício de purificar a tua linguagem, faça. Mas isso não é nada de espiritual. Se você quer fazer um sacrifício de uma mania, uma atitude que você tem, que não me importa aqui. Se você quer fazer um sacrifício para deixar alguma coisa, é você e Deus, irmão. Mas não vem atribuir isso a Deus, porque eu tenho que sacrificar para Deus. Não é para Deus, é para você. Eu não preciso ser um marido melhor para minha esposa, porque eu quero agradar a Deus, não. Eu preciso ser um marido melhor para minha esposa, porque eu quero agradar a minha esposa e naturalmente eu quero ser agradado. Quem está entendendo o mistério? Não, eu vou agradar minha esposa para Jesus abrir as portas. O quê? Faça o seu melhor, seja a sua melhor versão, não por causa de Deus, porque a obra dele Ele já fez. Seja responsável pelas tuas atitudes. Olha aí, 14.
Porque com uma só oblação, oferta, olha aí, irmão, aperfeiçoou. Não é que vai aperfeiçoar não, irmão. O povo de Deus já está aperfeiçoado em Cristo. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora é claro que o pastor que prega o falso Cristo, ele vai dizer que esse texto aqui está mal elaborado. Não, porque veja bem, irmão, porque a palavra está dizendo que ele aperfeiçoou, mas na verdade você, olha, eu entendo disso porque eu já fui de lá, tá? Eu tenho certeza que você vai entender. Por que ele vai dizer que você precisa pagar o preço? Porque ele vai dizer o seguinte, ó. Não, irmão, aqui está dizendo que ele já aperfeiçoou, tudo bem. O emprego do verbo passado, né? Aperfeiçoou, não vai aperfeiçoar, já aperfeiçoou, tudo bem. Mas você tem que entender, irmão, que você precisa se colocar como este aperfeiçoado. Aí, para você se colocar como este aperfeiçoado, você tem que fazer por merecer. Não é isso? Aí a Bíblia diz que nós fomos predestinados. Aí vem um pregador famoso, teólogo na televisão, Malacheia, ele diz assim: não, quem foi predestinado foi a igreja. A igreja foi predestinada. Agora você precisa aceitar Jesus para se encaixar dentro do propósito da igreja que foi predestinada. Filosofia barata. A igreja é formada por quem? Por pessoas, por membro. Paulo disse que a igreja é formada por membro. Então, se a igreja foi predestinada, cada membro do seu corpo foi predestinado. Não, irmão. O que é que nós esperamos? Naturalmente, numa criança, né? A mãe ali, o pai, espera uma criança dentro do padrão que nós chamamos de normal, não é isso? 2 braços, 2 pernas, tudo normal, beleza. Há casos e situações que nascem com a deformidade, com um membro a mais ou a menos, uma amputação, etc. Mas no normal, todo mundo não espera assim, é homem, é mulher, vai nascer assim, tal, beleza. Ninguém vai fazer plano, irmão, para a pessoa nascer assim ou assado. Ninguém vai fazer esse plano. Então Deus não ia fazer o plano de predestinar a igreja e agora ficar na tua dependência, aceitar ele, pagar o preço, fazer isso e aquilo, para você se enquadrar no perfil da igreja que foi predestinada. Nunca! Porque se assim fosse, ele não teria dito para o ladrão da cruz: estarás comigo no paraíso. E o ladrão merecia? O ladrão se aperfeiçoou? O ladrão desceu da cruz e foi batizado nas águas? O ladrão foi dar dízimo? O ladrão colocou a mão para o sacerdote Caifás abençoar? Não. O ladrão aceitou Jesus? Não. Mas ele disse: estará comigo no paraíso. Acabou, porque ali era um espírito predestinado pelo Pai. Quem está entendendo? Aperfeiçoou para sempre os que são santificados, separados por Deus, escolhidos, eleitos. Acabou. Mas aí você está fazendo acepção de pessoas. Querido, acepção de pessoas é um conceito humano. Tiago disse para nós não fazermos acepção de pessoas. Chegou alguém bem vestido, aí você vem: não, sente aqui na tribuna. Você que chegou de qualquer jeito, fique lá atrás. Isso aí é uma concepção humana. Para Deus não existe isso. Escute bem, para Deus não há diferença entre mal e bem, não há diferença entre pecado e santidade. Para Deus não há diferença entre guerra e paz. Deus, ele não vê essa divisão de tempo, de espaço, de coisas, de obras. Não. Deus, ele vê tudo de uma forma ampla, de uma forma que ele predestinou e criou. É o homem que tem esse sentimento: fulano morreu tão cedo, não merecia. Deus, por que o Senhor levou? Não te pertence saber disso. Porque eu nasci assim, porque eu sou assim. Não te cabe questionar Deus por isso. Filipenses 3:8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo diz que considerou tudo como perda. O problema é que
a tradição religiosa não quer abrir mão. Ela quer escravizar, ela não quer abrir mão. Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, das obras, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Tem mais alguma coisa? Hebreus 10, 17 e 18 e nós encerramos. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, pecado e iniquidade, não há mais oblação pelo pecado. E agora? Se o próprio Deus disse que não ia se lembrar mais do pecado e da iniquidade, porque já tinha sido remido o pecado e a iniquidade, como é que as pessoas hoje vão dizer que você está em pecado e em iniquidade? O que Deus esqueceu, o que Deus disse que não se lembra mais, o homem traz à tua memória. Quer ver uma coisa? Nunca vai ser Deus te acusando de alguma coisa, sempre vai ser alguém. Sempre vai ser alguém te acusando de algo, nunca Deus. E quando você também acusa, muitas pessoas podem, na tradição religiosa, o pastor acusa as pessoas de pecado, disso e aquilo, aí a pessoa que está ouvindo, ela está recebendo aquela acusação como se fosse da parte de Deus. Deus usou o pastor hoje para dizer que eu vou pagar o preço, que eu sou miserável. Não, não foi Deus, foi o homem. Porque Deus não está te acusando, Deus não está te condenando, Deus não está te culpando. Deus te deu uma consciência onde você presta contas a ela, porque só essa consciência é que pode, diante de Deus, te acusar e te absolver. Amém? Então você está perfeito nele, abençoado nele, salvo nele, completo nele. Agora em você, falha, deficiência, que precisa ser lapidado, e só por meio do Evangelho da Graça, e você se posicionando, é que você vai conseguir viver isso. Amém, meus amados? Graça e paz, graça eterna, e até o próximo encontro.